Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Parampara Ishvaro Guratmeti Mochileda Vibhagini Vyomabda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Deixe que o karma seja convertido em adoração a Deus e aceite qualquer que seja o resultado da adoração como a vontade do Senhor. Não ore por um resultado específico quando realizando o karma, mas peça ao Senhor que dê forças para aceitar o que quer que seja o resultado. Se a gente quiser pedir alguma coisa a Ishvara, né? Se a gente quiser realmente pedir alguma coisa ao Lord Ishvara, qual é a única coisa realmente que as nossas orações, né, podem pedir? Né? Já que a gente não tem controle sobre os resultados, né? A gente não tem controle algum sobre os resultados, a gente pode influenciar minimamente com as nossas ações, mas a gente sabe que os resultados que nós queremos não são realmente resultados mundanos, mas a gente quer resultados espirituais, no melhoramento espiritual, né? Purificação, etc. Se a gente tiver alguma oração, é a oração que me dê força, me dê equilíbrio, né? Me dê uma força mental, emocional para receber o meu Prarabdha Karma, qualquer que ele seja, né? E independentemente se eles vão estar conformados com aquelas mínimas expectativas que eu talvez tenha ou não, né? Então, se a gente quiser apresentar uma oração, a gente não, eu quero aquela casa nova, eu quero aquele emprego novo, eu quero essa circunstância nova, não. Eu quero força mental, emocional para receber qualquer resultado com gratidão, não só equilíbrio, mas equilíbrio e gratidão. Ok? Faz sentido? Hã? O que vocês acham? Né? Já que a gente não tem controle, a única coisa de valor realmente é o quê? É aquela força mental, emocional, né? Para receber tudo com equilíbrio e com gratidão. Se ocorrem resultados climáticos, por exemplo, na Índia, né? Se eles forem favoráveis ou não, aceitem-os, sabendo que plenamente que o resultado depende muito de Prarabdha Karma. A lei do karma não é uma luta, a lei do karma é uma luta constante, isso é muito bacana. A lei do karma é uma luta constante entre o presente punya, né, e o passado papa. Né? Então, tem como se diz, um duelo constante. Né? Eu quero punya, eu quero força, eu quero melhoramento, eu preciso de boas circunstâncias para fazer o meu trabalho espiritual, né? Mas ainda assim, eu tenho um monte de papas, né, decorrente do meu passado menos espiritual, menos sábio, que estão no sistema ainda, né, se manifestando, se frutificando. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Correr no aqui e agora para produzir karmas, né? Ações punya, né? Ações dármicas, ações espirituais, ações positivas, na esperança de um resultado positivo. Então, é o meu punya, a minha ação positiva, né? Se contrapondo a muitas ações negativas do passado. Né? Então, a lei do karma é uma luta constante entre
o presente pune as minhas ações e as minhas orações, e não existem orações superiores, aquelas ações em harmonia, né, com as leis do Lorde Ishvara. Uma luta constante entre o presente Punya e o passado Papa. O passado Papa, ele está se manifestando e eu estou colocando Punya, as minhas orações, as minhas dedicações, os meus pujas, as minhas meditações, os meus estudos, e ainda assim lá vem Papa chegando do passado, e eu preciso, né, de equilibrar esses Punya Papas, porque eu quero completar o meu trabalho espiritual, digamos assim. Ishvara Arpanabhava e Ishvara Prasada Buddhi é a essência do Karma Yoga. Né? Então, Ishvara Arpanabhava é aquela ação feita com adoração e dedicação a Ishvara. Então, esta atitude, Ishvara Arpanabhava, dedicação das ações a Ishvara, né? E Ishvara Prasada Buddhi é o fortalecimento da mente que eu obtenho através desta atitude de dedicação. Né? Isso é a essência do Karma Yoga. O Karma Yoga, ele faz ações para o fortalecimento, para a purificação, para a elevação da mente, para a preparação e etc. Né? Então, é adoração, dedicação, as ações são dedicadas a Ishvara, na forma do campo, e o que eu recebo é o que? O prasada. O prasada é o que? Melhoramento do meu buddhi, do meu intelecto, né? Da minha condição mental. Isso é a essência do Karma Yoga. A oração pelo sucesso é pedir benefícios materiais. Isso é chamado de Loka Jayaha. Quando oramos por força mental, emocional, de modo que possamos aceitar qualquer resultado, estamos pedindo benefício espiritual, que é referido como Mano Jayaha. Ok? Então, existem dois tipos, né? One is Loka Jayaha e o outro é Mano Jayaha. Mano, a mente é fortalecida. Nós queremos agir, né, com o objetivo de desenvolver Mano Jayaha. Qualquer ação para Loka Jayaha é chamado de karma. Qualquer ação que a gente faça com o objetivo de ganho físico, material, benefícios próprios, materiais, é chamado de karma. Qualquer ação realizada com o objetivo de fortalecimento mental e emocional é chamado de karma yoga. Okay? É a mesma ação. Pode ser a mesma ação. Uma com um objetivo puramente material e a outra é a mesma ação, estou construindo a minha casa. É a mesma ação. Estou fazendo o pedreiro, eu quero levantar as paredes da minha casa, mas eu tenho uma atitude por trás dessas ações que irá produzir o quê? A produzir essa força, né? Esse equilíbrio, né? Então, as mesmas ações, uma é karma e a outra é karma yoga. A oração de um karma yogi nunca é mudar o futuro ou mudar o presente. Você já viu que a maioria das pessoas, eles oram para ou mudar o presente, ou pelo menos dizer assim, mas que o amanhã seja melhor, por favor, né? Me dê uma mãozinha agora, e se você estiver muito ocupado, né? Pelo menos lembre de mim amanhã. Né? Pode deixar para depois um pouco, mas não esqueça de mim. Né? Então, essas são as orações dos indivíduos, né? Até mesmo religiosos, mas é um tipo de materialismo religioso também. Mas a oração de um Karma Yogi nunca é para mudar o futuro ou mudar o presente. A oração de um Karma Yogi é para haver uma mente que possa aceitar com força e equilíbrio, né,
qualquer tipo de mundo, qualquer tipo de hoje, qualquer tipo de amanhã. Então, há felicidade em qualquer situação. Por quê? Porque minha mente é forte o suficiente para apreciar qualquer que seja o parábola karma, os resultados, né, que se apresentam diante de mim. Eu não quero ser feliz por causa de situações, eu quero ser feliz apesar das situações, né? Me lembra do Dayananda dizendo que moksha moksha is moksha in spite of mitya. Moksha, libertação é libertação apesar do mundo. As pessoas pensam, não, a libertação só é possível se eu remover o mundo, né? Os yogis pensam que não, eu tenho que remover a dualidade, remover o mundo, senão não existe libertação. Não é nada dizia, não, a libertação é libertação apesar do mundo, né? Apesar das ações, né? Apesar das situações. Então, eu não quero ser feliz dependentemente das situações, eu quero ser feliz apesar das situações, independentemente das situações. Isso torna a mente mais forte e mais refinada, mais equilibrada. Isso torna a mente mais aberta, mais pronta, mais madura, né, para a autoindagação ou autoinvestigação, seguindo as lógicas do Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta. Isso torna a mente mais aberta para essa investigação, enquanto ela desenvolve um intenso desejo por moksha, né? Porque o desejo pela libertação do samsara é um desejo que vai crescendo, vai crescendo. No início, você quer o quê? Eu quero força mental, porque eu quero lidar com o mundo de modo, né, equilibrado, de modo sábio. Eu quero ser feliz nesse mundo, né? Eu quero viver e ser um curtidor do mundo, ao invés de ser um sofredor do mundo, né? Esse é o objetivo primário. A gente está aqui, nós somos os agentes desenhados para experimentar, né? Conhecer o mundo e experimentar, né, o mundo. E a gente, na experiência, ou a gente sofre ou a gente curte, né? Prazeres e dores, né? Então, quase todo mundo está aqui para dizer, não, eu quero ser um grande curtidor, né? Eu quero ser um grande curtidor. Aí depois você transcende aquilo ali, né? Você vai desenvolvendo uma mente aberta, uma mente equilibrada, uma mente sábia. Aí você diz assim, olha, cansei de curtir esse mundo, cansei de punha. Agora o que eu quero? Agora eu tenho um desejo pelo autoconhecimento e libertação do samsara. É um jogo já diferente, né? It's a new game. Você entende, Luciana? Quantas pessoas tem aqui? 17, como hoje de manhã. Que é mais ou menos o número dos inscritos, né? Onde é que nós estamos aqui? Tá, o desejo pelo autoconhecimento é um desejo que transcende o desejo por punya, o desejo por circunstâncias favoráveis, né? O desejo pelo melhoramento, por mais equilíbrio, mais força mental. Você vai desenvolvendo essa força mental, vai purificando, refinando, crescendo e, simultaneamente, desenvolve o que nós chamamos de mumukshatu. O mumukshatu é um desejo intenso pelo autoconhecimento e pela libertação do samsara. O verso 4, Ramana Maharshi diz que a yoga quádrupla como meio para Mano Jaya em sua ordem. Então, ele vai apresentar as 4 yogas como meio, preparação para este fortalecimento mental e emocional, numa certa ordem de sequência.
Então, ele diz que a ação pode ser feita com o corpo, com as palavras e com a mente. A ação feita com o corpo é denominada puja. A ação feita com as palavras, como chanting, como cantar, e a ação feita com a mente é a meditação, né? Então, nós temos uma feita com o corpo, né, que é chamada de puja, a ação feita com as palavras é chanting, e a ação feitas, né, chanting, né, ou canções, né? E a ação feita com a mente é considerada a contemplação, meditação, digamos assim. A ação feita com palavras é superior à ação feita com o corpo, né? É curioso isso, né? As ações feitas com o corpo existem no mundo ritualístico dos Vedas, existem pujas que são muito corporais, muito físicas, né? São rituais que requerem muitas atividades físicas, né? Então, ele está dizendo que os pujas, os tapas, né? as sadhanas, as práticas que envolvem repetição de palavras, mantras, entre outras coisas, são superiores àquelas que são feitas meramente com o corpo físico. A ação feita com as palavras é superior às ações, aos pujas feitas com o corpo físico. A ação feita com a mente é superior à ação feita com as palavras, né? Nós estamos indo do mais denso para o mais sutil, né? Então, nós estamos indo do corpo físico e suas ações, que é energia inerte, né, que faz as ações através do aparato físico. Nós estamos entrando num aspecto mais sutil dessas práticas religiosas e espirituais, que são os tapas, repetições verbais, né, de conceitos espirituais, que já é mais sutil, porque envolve uma verbalização, que é um envolvimento muito mais com a mente, com o intelecto, muito mais envolvimento com o intelecto, com a mente, né? Muito embora possam ser repetições automáticas, né? E nós vamos, então, dizer que a ação feita com a mente é superior às ambas as ações anteriores. É superior às ações feitas com as palavras e ainda mais superior do que as ações feitas fisicamente, os pujas, as ações ritualísticas feitas fisicamente. Por quê? Porque a mente é o aspecto senciente do jiva, né? Então, nós estamos lidando com aquele aspecto mais sutil, o buddhi, o intelecto, né? A mente, que agora está fazendo o quê? Contemplando, meditando, né? E investigando, né? Então, é alguma coisa que já tem, né, em si próprio essa consciência, né? A consciência humana, a consciência refletida, o intelecto humano. É uma ação intelectual que é superior à ação feita com as palavras. Neste caso, essas ações mentais, elas não são exatamente o Nididhyasana do Vedanta, não é exatamente a contemplação vedântica, mas são ações mentais, né? Porque os mantras eles podem ser repetidos também, verbalmente ou mentalmente. E mentalmente, eles têm um poder superior, porque mentalmente o seu intelecto está mais envolvido. Verbalmente, ele pode estar mais ou menos, né? Como se diz, ele pode estar... Quando você dirige um carro, você não presta muita atenção. Ele deixa no automático, bota, né, o intelecto do lado e simplesmente você vai fazendo essas práticas, né? Então, essas ações mentais, elas são aquilo que é mais próximo das meditações, ou repetições dos mantras, mas compreendendo, né, lembrando o significado desses mantras, né? Então, tudo isso é mais sutil e superior, naturalmente. Portanto, a ação feita com a mente é superior a essas outras ações físicas e verbais, né?
como eu disse no início deste curso, né, deste programa, deste seminário, nós fazemos ações, os karmas, que produzem resultados. Eles podem ser karmas meramente físicos, mas quase sempre a gente faz karmas físicos, misturados com verbais, muitas vezes, e mentais, ou físico e mental, né? A gente se envolve, né, no mundo fazendo coisas, pensando e dialogando ao mesmo tempo, né? Então, este aspecto mais sutil e mais superior, né, se refere ao que está por trás da verbalização e da ação física, porque o que está por trás é realmente a intenção, como nós vimos, né? O Ramana aqui está falando de Vipassana Yoga, né? Vipassana Yoga, é a meditação. Sim, isso. Pode ser isso ou pode simplesmente ser parte ainda desta, eu não estou bem lembrado, parte desta sessão ritualística, na qual os rituais podem ser físicos, verbais e mentais. Você está repetindo o seu mantra mentalmente, né? Mais à frente, nesse texto, ele vai dizer, se você gosta de repetição de mantra, você tem que adicionar alguma coisa que o torne ainda mais potente. Você tem que repetir mentalmente, mas lembrando do significado, né, em toda a sua extensão. O que você está repetindo? Senão, a repetição mental também pode ser automática, né? Neste verso, Ramana Maharaj elabora sobre o Karma Yoga para ser usado para melhorar a mente e não o mundo. Karma Yoga torna a mente pronta para todo e qualquer tipo de resultado, de situações. Quando mudar a si mesmo é o objetivo, a pessoa se torna uma pessoa espiritual, né? Então, as ações são convertidas em ações espirituais, porque agora você não está mais interessado em controlar o campo, manipular o campo, controlar as pessoas, né? Controlar suas experiências. Você está interessado em melhorar a si mesmo, né? Purificar, né? Elevar a si próprio, né? Então, essa pessoa se torna uma pessoa espiritual, porque ela está interessada no fortalecimento, melhoramento, purificação do seu corpo-mente. Aquele que quer mudar o mundo, aquele que quer mudar as pessoas, é uma pessoa materialista. Karma Yoga ocorre em 3 níveis, porque nossas atividades são de 3 níveis, né? Essas 3 atividades são ainda parte dos karmas, das ações, sejam elas verbais, físicas, verbais e mentais. Os karmas espirituais. Eles são Kaika Karmani, atividades físicas, atividades verbais, Vachika Karmani, e Mana Karmani, atividades mentais. Vamos ver o que ele diz sobre tudo isso. Brahmana diz que a parte do Veda Purva, né, do Karma Kanda, aquela parte dos Vedas, que é somente sobre ações e seus resultados, e o indivíduo se torna espiritual quando os resultados são a sua própria elevação, o seu próprio melhoramento, a purificação, o fortalecimento da mente. Então, essas ações espirituais, né, ainda assim são partes do Veda Purva, né, do Karma Kanda, né, a seção ações e seus resultados, né? Ramana disse que esta parte do Karma Kanda, do Veda Purva, oferece várias atividades. Algumas delas são para ganhos materiais, Loka Jayat, ganhos pessoais, materiais. Alguns são para o ganho espiritual, que é o fortalecimento, o melhoramento, a purificação da mente. Estes Manojaya são os Nishkama Karmas, ações livres de desejos por ganho pessoal, como também livres de expectativa, né? Então, agora nós temos ainda, mais uma vez, né, o reforço, né, o reforçar deste princípio. O ganho
o ganho do Karma Yoga, que é o Mano Jaya, que é o fortalecimento, né? Purificação, refinação, refinamento ou refinação? Ambos. Refinamento da mente, do intelecto, entendeu? Isso aqui, esse, só é possível como? Com as ações livres de desejos mundanos pessoais, né? E ainda assim livres da expectativa a respeito dos resultados. Somente esse tipo de karmas, né, de mano jayas, irão produzir os resultados desejados, que é o fortalecimento da mente, né? Niskama karmas são karmas livres do ganho pessoal, do desejo egóico, eu quero para mim, né? Niskama karmas. E também livre das expectativas a respeito dos resultados dessas ações, né? Essas ações destinadas a fortalecer a mente. Então, o indivíduo, inevitavelmente, ele irá ganhar o Manujaya, esses resultados de fortalecimento da mente. Ele não quer o resultado que seja físico, material, pessoal, ele quer o fortalecimento. O fortalecimento da mente, a purificação da mente, é um resultado que está muito mais ao nosso alcance do que os ganhos materiais. Os ganhos pessoais e materiais, né, os manujayas, eles estão muito mais dependentes de uma série de outros fatores que interagem no campo, né? Mas a minha elevação, a minha purificação, o meu melhoramento pessoal é puramente a minha realidade subjetiva. Nós temos muito mais poder sobre os resultados dessas ações no espírito do Karma Yoga do que os resultados das ações para ganhos pessoais mundanos. Essas ações, eles são pujas, japa e chitana, né? Então, essas ações, essas práticas, esses karmas religiosos e espirituais, que servem para melhorar, fortalecer e refinar a mente, eles são pujas, quando são ações basicamente, puramente, mecanicamente físicas, quando são japas, quando são verbalizações, que muitas vezes são feitas de modo também automático, né? E a mentalização, a chintana, né? Então, são 3 tipos de atividades, física, verbal e mental. A maioria das pessoas segue um tipo de religião materialista, realizando os pujas e rituais. Então, o que é uma religião materialista, né? É aquela religião que eu quero o ganho pessoal, e esse ganho pessoal é quase que invariavelmente materialista, ok? E eu obtenho isso através de quê? Pujas e tapas, ok? Pujas e os meus rituais verbais, né? Físicos e verbais. Então, eu faço tudo isso porque eu quero o que eu quero, né? E eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo meus pujas e os meus tapas, porque eu quero obter. Então, isso aqui é colocado como uma religião ou uma espiritualidade materialista, né? Então, é menos uma espiritualidade, mas é mais uma religião, né, materialista, porque eu quero punha muito mais do que a minha elevação espiritual, né? Eu quero o meu ganho pessoal, enquanto que a minha elevação espiritual envolve sacrificar os meus ganhos pessoais no altar do Dharma, no altar do espírito do Karma Yoga, né? Karma Yoga. Então, a maioria dessas pessoas seguem essa religião materialista, realizando pujas e tapas que lhes trarão benefícios materiais e resolverão seus problemas mundanos temporariamente.
né? Porque se o indivíduo parar de fazer pujas, tapas, né? Aí os resultados já não se seguem, né? As escrituras afirmam claramente que esses pujas e rituais não garantem o sucesso total ou permanente. Eles apenas geram um punha favorável que frutificará somente, se não, somente como se diz, as long, que frutificarão enquanto ele estiver fazendo esses pujas e tapas. Então, ele precisa estar pedalando o tempo todo, né? Não pode parar. Não somente isso, né? É que eles frequentemente eles são obstruídos, né? Porque ele não frutificará sempre, né? Porque, de vez em quando, existem obstruções devido aos nossos karmas passados, né? Então, nós estamos fazendo karmas físicos, karmas verbais, e a gente está pensando na guerra, agora eu encontrei a fórmula justa, eu vou ficar colhendo punha, mas não é exatamente assim. Primeiro, porque eu posso cansar de pedalar, e segundo, porque mesmo pedalando, eu tenho que lidar com diversos outros papas, né? Karmas negativos, karmas absolutamente materialistas e adármicos, que estarão obstruindo a frutificação dessas minhas ações religiosas, ainda assim materialistas, através dos meus pujas e dos meus tapas, as minhas atividades religiosas, físicas e verbais, né? Isso me faz lembrar o seu marido, né? Porque existem muitas dessas atividades, principalmente verbais, no mundo do Bhakta, né? No mundo da devoção dualista, né? E é o maior barato, é o maior gostoso, né? Não tem nada de realmente negativo nisso. Se o Papa passado obstrui o presente punha, gerado pelo puja, então o resultado é neutralizado, ou é diluído. Isso significa que a religião não é válida, que os meus esforços não são apropriados e devidos? Não. Significa apenas que não existe garantia absoluta a respeito do punha, né, como resultado dessas atividades espirituais que são consideradas materialismo espiritual. Eu quero circunstâncias favoráveis, eu quero punhas, portanto, eu vou na igreja todo dia das 7 às 8 da manhã. Tem alguém que ainda faz isso? Né? Então, eu vou na igreja, né? Ninguém vai na igreja nos dias de hoje, parece, né? Pelo menos todo domingo, né? Ou eu faço as minhas meditações, os meus pujas, os meus rituais, né? Então, eu estou fazendo tudo isso, mas não existe garantia. Por quê? Porque existe um monte de papas, né? Ações não religiosas, não espirituais, e muitas vezes em violação ao Dharma, que estão ali no sistema obstruindo a frutificação desses esforços religiosos, espirituais, materialistas, né? Assim, não podemos ter como escapar às experiências negativas, às experiências desfavoráveis, às experiências desagradáveis. Os papas são inevitáveis, é por isso que nós dizemos, né, que a vida nada mais é do que uma experiência de prazer e dor, dor e prazer, prazer e dor. Por quê? Porque não tem jeito. Mesmo que a gente comece, né, a ficar mais sábio, desenvolvendo esse conhecimento espiritual, né, e conformando, né, moldando as nossas ações em harmonia com essas leis éticas, kármicas, espirituais, ainda assim, só Ishvara sabe quantas ações horrorosas, né, nós colocamos no sistema, nesta própria vida e nascimentos anteriores também, né? E tudo isso, né, está no sistema esperando o seu momento de
frutificação, né? De manifestação. Assim, é impossível escapar às experiências desagradáveis. Elas vêm com punhas, do lado a lado, de mão dadas, os papas vêm com elas também. Portanto, a abordagem inteligente é superar as expectativas e fortalecer a mente. Superar as expectativas a respeito de que eu não quero nada que seja desfavorável, eu não quero nada que seja dor, eu não quero nada que seja, entendeu? Desagradável, né? Então, essa é uma expectativa, eu só quero circunstâncias favoráveis, eu só quero punha, né? Não, a abordagem mais inteligente, que é a abordagem do Karma Yoga, é aquele de abandonar as expectativas a respeito, né, desses resultados. E assim nós superamos os resultados desfavoráveis. Por quê? Porque nós possuímos uma mente forte, né, uma mente equilibrada, né? Então, essa mente forte é capaz de lidar com as adversidades do mundo, e isso é possível através desse espírito do Karma Yoga. Ok, a gente tem que lembrar, o Karma Yoga é aquele que compreende que existe um Criador, esse Criador rege o campo dharmica através das suas leis, né? E o indivíduo, ele integra Deus na sua equação da vida, e ele começa a interagir, vendo que tudo é também Deus, Ishvara, manifesto, né? Então, ele oferece as suas ações a Deus, né? Porque tudo é somente Deus, e ele não tem nenhuma reclamação, nenhuma expectativa a respeito dos resultados, né? É essa atitude que irá fortalecer a mente. Você que levantou? Uma curiosidade também que eu fiquei quando o Nelson trouxe sobre Gandhi, né? A forma que Gandhi morreu. O que os Vedas trazem do momento da morte? Isso não vou entrar nesse assunto agora, tá? Isso é relevante nesse momento principal. Okay. Isso aí é uma divagação, uma tangente que não é realmente parte do Vedanta. As escrituras também dizem que a religião deve ser usada para fortalecer a mente. As escrituras dizem: use a religião apenas para fortalecer a mente, para elevá-la acima de todos os tipos de experiências, né? Esse fortalecimento da mente é chamado de Manojaya. Então, use toda a sua devoção para o Manojaya. Todos nós temos devoção, nós temos essa natureza de apreciação, né, do devoto, do bhakta. A devoção nada mais é do que uma apreciação, um amor. Então, ele está dizendo, use este amor pelo Criador, né, esta gratidão que você sente pela oportunidade, né, use isso não para ganhar benefícios materiais pessoais, mas para ganhar fortalecimento mental e emocional, de modo que você possa lidar com os prazeres e dores da vida sem, né, crashing, né, se espatifar no chão, né? Eu lembro do Swami Paramarthananda falando que existem 3 tipos de indivíduos. Existem aqueles que, através desta evolução, deste crescimento espiritual, eles desenvolveram uma força tal que eles, quando caem, eles jamais se espatifam, né? Jamais se espatifam. Olha, eu vou separar vocês se ficar de tititi, hein? Então, tem aqueles que, quando caem, eles não se espatifam, né? Tem aqueles que, quando caem, eles são como se fosse uma bola de borracha que bate no chão e bum! E imediatamente salta, né? Existem aqueles que são como se fosse um barro, né? Mas um barro duro, né? Que quando cai, ele não quebra, mas ainda assim ele já não se levanta mais, né? Aí existe o tipo de indivíduo que parece um barro mole, né? Aquele barro cheio de umidade, que quando ele cai no chão, ele se espatifa e se dissolve, né?
Então, nós precisamos deste fortalecimento espiritual de tal modo que, mesmo quando a gente receba os baques, as adversidades da vida, a gente não se espatife, né? E a gente permaneça com espírito de apreciação, gratidão, né? E reconhecimento, né, do presente que é a vida, né? O milagre da vida. Professor, Opa! Ah, a posso turma da fazer, geral aí. Ah, que legal. posso fazer a pergunta? Por favor. Em relação às manifestações de prazer e dor que surgem no nosso dia a dia, independente de nós estarmos buscando atualmente ou não, enfim, que surge, a dor em si, ela, teoricamente, é mais fácil de nos ajudar a permanecer buscando. A minha dúvida é o seguinte: apesar de saber que prazer e dor são dois lados de uma mesma moeda, me parece que, na hora do prazer, na hora que surge a coisa boa, a gente falar isso ainda não é muito mais difícil do que falar para a dor, né? Para a dor, a gente é mais fácil, a gente, poxa, isso eu não quero, aí eu vou lá, busco algum tipo de saída para isso. Mas na hora que surge, independente de eu estar buscando ou não, uma coisa que é interpretada por mim como uma coisa que me traz alegria, felicidade, como lidar com isso para não se tornar um apego? Ou para que eu não confunda essa experiência com com o que eu quero, com o que eu estou buscando, a minha real identidade. A última fase eu não entendi bem. Primeiro você falou sobre os prazeres e dores, que os prazeres, eles, às vezes, né, as dores, elas nos impulsionam mais para o crescimento, né, para mudanças, transformações, né, porque ninguém gosta de sofrer. Uhum. E os prazeres, eles, muitas vezes, a gente se acomoda em meio aos prazeres da vida e fala, tudo bem, eu estou desfrutando os meus punhos, sem saber que a nossa conta kármica, ela se esgota, né? Aí a parte conclusiva eu não entendi bem, eu me distraí, talvez. Assim, eu só eu queria ter uma ideia, se tem alguma maneira de tentar lidar melhor com esses acontecimentos teoricamente positivos e que me trazem felicidade, porque, na verdade, eles são muito semelhantes aos acontecimentos interpretados como negativos, né? É só a minha interpretação, enfim, eles ainda são experiências, né? Mas são experiências boas. Então, me parece que essas experiências boas são muito mais difíceis de serem abandonadas do que as ruins, né? Assim, no primeiro nível, sim, né? Depois você vai enjoando. Você já comeu o algodão doce? Quando você era pequenininho, né? Quando você dá uma bocada naquilo ali, você acha, que legal. Aí você dá duas, dá três. Quando você vê, você procura uma lixeira e joga ali fora, né? Porque o doce, ele se torna amargo, né? Então, as circunstâncias favoráveis, punha, também tem esse efeito, né? E aí o indivíduo, ele desenvolve, né? Porque é difícil você desenvolver realmente muita maturidade quando você está sendo, né, bombardeado por muitos papas, né? Por muitas adversidades. Porque nas adversidades a mente se torna muito perturbada, né? Ainda assim, ela percebe que eu tenho que implementar mudanças, né, transformações, eu tenho que fazer, né, dar uma geral aqui, fazer um inventário e mudar o curso da minha vida. Isso é uma oportunidade também, né? Mas, em geral, punha cria uma circunstância, né, que é mais favorável para essa investigação. Aí o indivíduo ele vai cansando gradualmente de punha, de satisfações, circunstâncias favoráveis, prazeres sensoriais, né? As melhores comidas, as melhores casas, os melhores carros, né? Existe um ditado que diz: nada fracassa mais do que o sucesso.
porque a maturidade permite ao indivíduo compreender que até mesmo agora que eu tenho fama, prestígio, riquezas, etc., eu ainda me sinto vazio e incompleto, né? Mas requer uma certa maturidade, né? Porque você vê aí nos grandes atores, os grandes milionários, né? Os caras, eles se esposam 5, 10 vezes, né? Eles têm dinheiro, né? Ah, sei não, pá, aqui, 5 milhões para essa esposa, tudo resolvido, vou para a segunda. Então, o cara não desiste, né? Ah, quero curtir um amor novo, um prazer novo, um romance novo, né? O cara tem dinheiro, né? Então, o indivíduo, um cara ricão desse lá de Hollywood, né? Ele chegar num ponto de maturidade, dizer assim, olha, eu já casei 5 vezes, eu tenho 18 filhos, eu ainda tenho muitos bilhões na banca, né? Mas não é questão mais econômica, não. Eu cansei de tudo isso, né? Deve existir alguma outra coisa que possa realmente me satisfazer, me pacificar, né? Então, isso é maturidade. Maturidade, em geral, ela passa por punha, por karmas favoráveis, entendeu? Um pouco mais de karma favorável. A dor também é um mecanismo importante, né? A dor, ela nos ajuda a mudar, né? Como eu disse, o curso, a direção de nossas vidas, né? Mas o punha, as circunstâncias favoráveis, em seu devido tempo, elas vão desenvolver um sabor amargo quando a alma se torna mais madura. Você entende, Carlos? Você está tendo muito punha? Se você tiver punha demais, passa um pouco de punha para a Celiane ou para a Luciana. Não, na verdade, é o contrário. Como eu sempre tive muitas dificuldades, eu fui começando a aprender a lidar melhor com as dificuldades. Então, quando surge uma coisa favorável, eu ainda me sinto meio sem saber como fazer. Tá? É justamente o contrário. Então não precisa... Eu estou mais habituado com a dificuldade, então ela já é uma amiga minha antiga, então eu já meio que sei como lidar. Com as então favoráveis, eu ainda fico meio assustado. Está desconfiado? Estou desconfiado. O que é isso? O que está acontecendo? Aquela história de pobre, quando vê muita esmola, desconfia, sabe? Posso dar uma sugestão para ele? Toda vez que tiver fala alto. O Alex tem uma sugestão para você, Carlos. Toda vez que estiver ocorrendo uma coisa muito boa, ele se lembrar sempre de que isso vai acabar. Isso também passará. Isso é um mantra muito sábio, né? Isso também passará. Né? A pessoa, não, mas não, o punha não precisa passar, não, mas isso também passará. Né? Mas pode curtir, né? Não tem problema. Não pode curtir. Enquanto dura, mas também falta quando não estiver mais presente. Naturalmente, a gente pode curtir, né, os prazeres, as satisfações do punha, né, de circunstâncias favoráveis, mas o que é o curtir uma circunstância favorável? Né? O que é a circunstância mais favorável que a gente possa ter? É uma mente satívica, uma mente contemplativa, uma mente, né, é uma mente muito bem resolvida. E, infelizmente, a maioria dos buscadores espirituais, o que eles fazem com uma mente satívica? Né? Eles ficam lá querendo curtir o barato do silêncio, o barato do êxtase, né? O barato da paz, né? Do silêncio, né? Então, o que a gente faz com esse punha? Qual é o punha mais elevado? O punha mais elevado é uma mente satívica, né? Uma mente contemplativa, uma mente equilibrada. Então, esta mente, você tem que usar esta condição não para a experiência do Shanti, da paz, mas você tem que usar essa, pegando ela e expondo-a aos ensinamentos do Vedanta, porque o objetivo final nosso é o auto-reconhecimento e a libertação. Não é curtir nem mesmo os punhos espirituais mais elevados, que é o Ananda experiencial dos grandes meditadores e dos yogis. Né? Então, o que é realmente curtir, né, o punha? Né?
curtir punha para os indivíduos mais maduros é pegar aquela oportunidade de circunstâncias favoráveis e, né, voltar para meu Shravana Manana Nididhyasana, né, porque eu preciso de uma mente mais pacificada para fazer este trabalho. Eu falo isso sempre, eu falo quase tudo isso de experiência própria, porque quando eu morava nos ashramas de Osho Rajneesh, né, como alguns de vocês já me ouviram dizer, eu meditava, aí quando eu via que a minha mente era mais equilibrada, mais pacífica, né, eu dizia, agora eu estou mais centrado. Aí o que eu fazia? Eu ia para os bares que a gente tinha lá e para as discotecas que a gente tinha para paquerar, né, e dançar, porque agora eu me sinto cara, minha mente está, né, bem resolvida, né? Ao invés de que, nossa, agora minha mente está mais clara, em vez de ir para o pub, eu vou aprofundar as minhas sadhanas, né? Porque eu quero uma mente mais clara, não para curtir uma clareza, mas sim para utilizar aquela clareza para me resolver de modo definitivo, né? De modo permanente. Isso só é possível através desse processo, né, de sabedoria, desenvolvimento dessa sabedoria espiritual. Então, use toda a devoção para o Manojaya. No momento em que se decidir fazer isso, a conversão da versão materialista da religião, né, é feita para a versão espiritual da religião. Ela acontece. O Lord Krishna do Bhagavad Gita glorifica aquelas pessoas que seguem a versão espiritual da religião e não a versão materialista da religião, né? Ele critica a parte materialista da religião. A versão espiritual da religião é chamada de quê? Yoga, né? E a versão materialista da religião é chamada de pujas e tapas, né? E outras atividades, né, mentais também, né, de meditação, inclusive. Então, ele critica esta kanda materialista da religião e eleva o yoga, né? O yoga é o aspecto espiritual da religião. A gente entra nesses ciclos religiosos, se a gente for realmente, né, examinar muito cuidadosamente, a gente encontra muito pouco de espiritualidade, né, e muito de religião mesmo, né? Eu lembro meu pai sempre foi fundamentalmente uma boa pessoa, e teve um período na vida dele, no segundo casamento dele, que ele se envolveu com um grupo religioso, né, uma igreja. E depois ele abandonou, porque ele viu que tinha pouquíssimas pessoas realmente dármicas, pessoas justas, pessoas espirituais. Era tudo como é que se diz, um jogo, uma encenação, uma hipocrisia, né? Ele acabou deixando tudo porque ele viu tanta hipocrisia, né? As pessoas que falam coisas grandes, mas na hora que você vê o que elas fazem, né? Então, a yoga realmente é o que nos permite, a yoga, né, das ações, no espírito de yoga, né? Elas nos permitem esse crescimento, essa purificação, elevação espiritual. Ok. Sri Ramana introduz a yoga quádruplo aqui. Através dessas 4 yogas, podemos fortalecer nossa mente, que nos conduzirá à libertação. Ele diz que o karma que fazemos deve ser para este propósito, de desenvolver uma mente purificada, refinada, forte. Nós deveríamos fazer isso através do puja, através do japa, através das meditações, né? e através da meditação. Isso levará a Manojaya, fortalecimento, preparação, purificação da mente.
e a pessoa estará qualificada para moksha através do Shravana, Manana e Nididhyasana dos Upanishads, né? Então é isso, a gente faz uma outra pausa. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado, Lord. Obrigado a vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.